10 coisas das quais muitos irmãos foram disciplinados, foram afastados dos seus cargos, mas que hoje, né, a Assembleia de Deus aceita tranquilamente. O primeiro item dessa lista está a televisão. Era proibido, né, um crente da Assembleia de Deus ter televisão em casa. E eu me lembro, eu participei desse tempo, né? Eu peguei esse tempo ainda. E eu me lembro de muitos pastores, não só pastores, mas muitos líderes dizendo que a televisão era a janela do diabo na sua casa. Ou seja, quem tinha uma televisão em casa, né, os pastores diziam que o diabo ele conseguia ver todas as coisas que aconteciam na sua casa por conta da televisão, através da televisão. Então a televisão era a janela do diabo na casa dos crentes. E então era terminantemente proibido ter televisão em casa. O meu padrasto, por exemplo, ele era muito instável, né? Assim, tava uma temporada na igreja, outra temporada fora da igreja, e vinha e saía e voltava. E todas as vezes que ele voltava para a igreja, ele quebrava a televisão lá em casa. Ele pegava a televisão, quebrava e jogava fora. Falava, vou tirar essa porcaria daqui, porque isso aqui é uma maldição e tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele passava um tempo, ele saía da igreja, ele ia lá e comprava a televisão de novo. Comprava a televisão, voltava para a igreja, quebrava a televisão. Saía da igreja, comprava a televisão. Então ficava aquela coisa justamente porque por causa dessa ideia de que a televisão era a janela do diabo dentro da casa. E hoje a maioria das pessoas aí tem, e não só uma televisão, né? Alguns têm televisão na sala, no quarto do filho e assim por diante. Então, e assim, é óbvio que o problema não é a televisão. É claro que o problema é o uso inadequado da televisão. Hoje não é nem tanto mais televisão, né? Mas a internet, por exemplo, que quando a internet veio também, muitos pastores, muitos líderes, pregadores diziam que era a internet. Não assine isso porque isso é coisa do inferno e tal. E hoje, né, os pastores dizem, assistam ao meu programa, se inscrevam no meu canal e aquela coisa toda. Então, assim, é lógico que não é o aparelho em si ou a internet em si, é o uso inadequado que é o grande problema. Só que ao invés de ensinar com relação ao uso adequado do equipamento, preferia logo proibir, né? E quem usasse, quem tivesse isso, era afastado dos cargos eclesiásticos, era disciplinado, ficava de banco, aquela coisa toda, né? Então, era proibido naquela época, hoje está bem tranquilo. Segundo item, mulheres não podiam cortar o cabelo. Mulheres não podiam sequer tirar as pontas do cabelo. E quem fizesse isso era disciplinado mesmo, era banco. A irmã que fizesse isso, a irmã que cortasse as pontas do cabelo ou pintasse o cabelo, qualquer coisa desse sentido, era disciplinado. E eu me lembro que tinha até algumas pessoas, irmãs, dizendo que foi lá no inferno, né? Tinha muito disso, hoje diminuiu bastante, mas antigamente tinha muito disso, de quem foi no inferno uma, duas, três, quatro vezes. Tinha até aquele livro A Divina Revelação do Céu, a Divina Revelação do Inferno, aquelas coisas bem, bem loucas mesmo. E a irmã disse que foi no inferno e viu as pontas dos cabelos das irmãs lá. Então, então, mulher cortar o cabelo não podia. Terceiro item, ir à praia. Terminantemente proibido um membro da Assembleia de Deus ir à praia. Cara, eu viajei para o Pará, mais precisamente para Alter do Chão. Se você tiver curiosidade, pesquisa aí sobre Alter do Chão. Pensa num lugar lindo. Lindo, lindo, lindo. Meu irmão, lá não é praia de mar, é praia de rio.
o rio Tapajós, e forma aquelas praias zona linda, bonita. Pesquisa, você vai ver. Nossa, sensacional aquele lugar, aquela cidade. E alguns irmãos ali, tem os irmãos que moram bem perto, bem próximo da praia, cerca assim de 50 metros, 100 metros da praia, e eles nunca foram à praia. Né? Da casa deles aqui, dá pra ver a praia, zona, um riozão bonito, aquela coisa. E eles não vão porque acreditam que é pecado. Eu passei 20 dias, né? 20 dias e foram os 20 dias. Todos os dias eu fui à praia. Todos os dias eu fui à praia. Porque é muito linda aquela praia. E tem um lugar que fica o pessoal, né, que tá ali o pessoal bebendo, ouvindo música, aquela coisa toda, mas bem mais afastado, porque é bem grande, aquilo ali, bem mais afastado assim. Tem lugares que você ficava lá, só você, sua família. Então a minha sogra cozinhou algumas coisas ali, a gente foi cedinho pra praia, almoçamos lá, ficamos lá, voltamos só quando o sol já estava se pondo. E o pessoal de lá ainda tem muito esse costume. Eu ficava olhando assim, falando, cara, que coisa linda que Deus fez, né? Assim, pra gente aproveitar mesmo, pra gente se alegrar com aquilo, mas por conta dessa visão, as pessoas ali, elas ainda têm esse entendimento. Quarto item, uso de bateria e guitarra na igreja. Eu não peguei esse tempo, eu não peguei essa época. Até eu vi algumas igrejas ainda que se falava que era proibido, que só tinha um violão, né? E no máximo um pandeiro. Era violão e pandeiro. Mas na igreja que eu congreguei, né? Na igreja que eu me converti, não tinha essa restrição. A restrição, na realidade, era quanto a um estilo musical. Não podia tocar rock dentro da igreja. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cara, eu me lembro que um dia que terminou o culto, os músicos da igreja ali, o pastor deu as bênçãos apostólicas, amém, os irmãos estão se cumprimentando e eles começaram a tocar um rock. Eu não me lembro, não sei se era Oficina G3, ou se. Eu acho que era Oficina G3, mas era um pesado mesmo, Oficina G3. Todos os músicos da igreja que tocaram naquele dia foram disciplinados. Foram disciplinados. E eu fiquei assim, eu era novo convertido ali, eu fiquei, mas por que foram disciplinados? Aí alguém falou assim, também vai tocar rock dentro da igreja? Então, eles não, nessa igreja não era proibido ter instrumento musical, mas era proibido tocar rock. Não podia tocar o rock. Em uma outra igreja, eu já mais velho, a gente mudou de lugar, mudou de cidade, e nessa cidade, eu já fazia parte ali do grupo de jovens e tal, aquela coisa toda, e tinha um evento e o irmão que estava promovendo o evento convidou alguns jovens lá e um jovem que ele gostava de cantar, ele tocou Espelhos Mágicos do Oficina G3, versão acústico. Cara, mas que coisa linda, bonita. Eu já gostava de rock ali desde os meus 12, 13 anos. Gostava muito, eu gostava de SOS da Vida, Marcha para Jesus. Se você lembra desse tempo, eu sou aqui do entorno de Brasília, a gente ia para Marcha para Jesus ou até o SOS da Vida. Eu me lembro do SOS da Vida que a gente foi e a gente dormiu entre aspas, né, na rodoviária, porque o show terminou ali por volta das 3 horas da manhã e já não tinha mais ônibus, então a gente dormiu ali na rodoviária e a gente meio que revezava ali quem cochilava, porque o pessoal ali, os moradores de rua que ficavam por ali, queria roubar os tênis. E assim, a gente era tido como rebelde, porque gostava de rock, né? A gente era... Cara, a rebeldia do adolescente, do jovem da minha época era gostar de rock. E andar em show de rock, igual eu falei, a Marcha para Jesus, SOS da Vida, esses negócios aí. A gente era tido como rebelde. Ver como as coisas mudam, né? Quinto, mulheres não podiam usar maquiagem. Então era
maquiagem, esmalte, nem que seja uma base, né? A base não podia. Assim, a gente, né, vamos combinar que tem umas maquiagens muito pesadas que são muito esquisito mesmo, assim, bem meio estranho e tal, mas uma maquiagemzinha de leve, aquela coisa, eu acho que não tem nenhum problema. Então, mulheres não podiam usar maquiagem, eram chamadas de Jezabel. Meu irmão. O sexto item, homens não podiam sentar perto das mulheres. Mesmo que fosse casal, né, o casal ali chegava na igreja, cada um pro seu lado. Então, homem do lado, mulher do outro, não podia sentar juntos. Hoje tá, né, não tem mais essa restrição, não tem mais esse problema. Sétimo, mulheres não podiam usar o cabelo solto e mostrarem as pernas. Eu não peguei esse tempo, nunca participei de uma igreja onde as mulheres tinham que usar o cabelo preso, né? Não peguei. Se você é desse tempo, se você pegou esse tempo, me fala aí, coloca nos comentários aí. Eu não participei desse tempo aqui. Homens tinham que cortar o cabelo de forma padrão. Eu também não peguei esse tempo, mas é bem estranho, né? Os homens tinham que ter o mesmo corte de cabelo, tinha um padrão de corte de cabelo. É o Kim Jong-un. Eu não peguei esse tempo aqui também, não. Se você pegou esse tempo, comente aí. Tá. Homens não podiam subir no altar sem estarem vestidos de terno e gravata. Esse aqui eu peguei. Esse tempo aqui eu peguei. Eu me lembro que até um colega meu, um amigo meu, ele era professor de escola bíblica dominical na classe de jovens. O pastor fez ele voltar em casa para colocar uma gravata. Ele estava de camisa social, de calça social, só que estava sem gravata. E o pastor fez ele voltar em casa para poder colocar a gravata. Ele não podia dar aula de escola bíblica dominical sem a gravata. E pregadores, cantores, obreiros, se chegar na reunião ministerial sem terno e gravata, irmão, podia estar um calor de 40 graus. Você tinha que estar de terno e gravata e não tem conversa. Cara, que coisa, né? Bem pesadão mesmo. Aí eu me lembro que os argumentos eram o seguinte. Se você vai lá no STF, eles estão de terno e gravata. Se você vai lá no Senado, na Câmara dos Deputados, eles estão de terno e gravata. O que tem a ver? Não tem nada a ver, mano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer comparar a igreja com o STF, com qualquer outra coisa, argumento não tem nada a ver. Ok. Décimo, mulheres não tinham oportunidades. Esse aqui eu também não peguei esse tempo. Não tinham oportunidades. Era impossível ver uma mulher na Assembleia de Deus ministrando a palavra em cima do altar. Que mulheres não subiam no altar, eu peguei esse tempo. As mulheres não subiam no altar. Se elas, por exemplo, ia dirigir um culto de senhoras, era lá embaixo, né? Se ia pregar e era uma mulher, pregava lá embaixo, não subia no púlpito. As mulheres, no máximo, tomavam conta de departamentos e círculo de oração ou eram professores de escola dominical. Mas nunca eram convocadas para pregarem oficialmente no culto. Então eu não peguei assim o todo dessa restrição, mas eu peguei a parte em que as mulheres, quando iam dirigir o culto de senhoras, culto de círculo de oração, sempre faziam embaixo, elas não subiam no púlpito, que não tem nada a ver, né? Eu particularmente eu não sou contra o ministério feminino, não vejo nenhuma restrição quanto ao ministério feminino. E algumas pessoas vão dizer, mas é porque a Bíblia você não vê um ordenamento para a mulher, um ordenamento para a mulher ser pastora, ser ministra e tal. Mas eu acredito que é o seguinte, o cargo, a função, ela passa a existir a partir de uma necessidade. Como, por exemplo, houve uma necessidade da instituição dos diáconos. Ali houve uma necessidade, então instituiu-se os diáconos. E a igreja ela é dinâmica. Eu entendo que a igreja ela é dinâmica e cargos são criados a partir de necessidade. E, por exemplo, você não tem
líder de jovem, de adolescente, de senhoras, de senhores, ali nas escrituras. Isso foi criado a partir de uma necessidade. A igreja precisou reparticionar, né, departamentar, ou seja, ter ali os seus departamentos e as lideranças de departamentos. Então, a partir de uma necessidade. Se fosse proibido uma mulher assumir cargo de liderança, ou qualquer tipo de liderança, Débora não seria juíza em Israel, né? Se o problema fosse a mulher estar, né, na frente, na liderança, então não vejo nenhum problema, né? E eu vejo alguns pastores falando assim, mas os homens que defendem o pastorado feminino, na realidade eles se renderam ao feminismo. Tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Eu acredito que quando Deus levanta alguém, não importa se é homem ou se é mulher. Eu conheço, por exemplo, pastoras que fazem um trabalho sensacional nas igrejas que pastoreiam. Já preguei nessas igrejas, inclusive prego várias vezes nessas igrejas muito bem organizadas, as igrejas muito bem lideradas. Então, não vejo nenhum problema com relação a isso. Bom, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente aí se você participou de algum desses itens que foram apresentados aqui e qual é a sua opinião com relação a eles, beleza? Que Deus em Cristo abençoe você e até mais, até a próxima.